Então, mais uma terça-feira que a gente se reúne. Hoje é a última terça-feira do mês, no caso, a quarta terça-feira do mês, e a gente, então, tem como trabalho presencial aqui o tratamento espiritual, né? E nós já falamos algumas vezes sobre esse tratamento, mas hoje a gente vai conversar um pouquinho mais, novamente, sobre isso, tá? Antes de tudo, né, a gente vai lembrar a todos sobre a água, que cada um tem o seu recipiente de água, que os nossos bons amigos espirituais vão fluidificar, né, durante a nossa partilha, o nosso compartilhamento aqui, tá bom? Então, deixem o recipiente aí, depois ao final a gente faz uma oração mais específica, porém a gente já deixa ele desde agora, tá bom? Eu gostaria de a gente, né, fizesse uma oração para a gente fazer a nossa abertura, como todas as terças-feiras, e gostaria de saber se alguém aqui do grupo gostaria de fazer a abertura, quer fazer uma oração, alguém se habilita? O Nivaldo quer, então, tranquilo aqui. Vou focalizar, pode ficar onde você quiser. Ó, fica ali, ó, que daí eu pego todo mundo. Pronto. Boa noite, minha gente. Vocês estão me ouvindo? Dá para sinalizar, fazer um positivo? Beleza. A Fran já o saudou, mas eu repito aqui, sejam bem-vindos. Então vamos para a nossa oração. Pai amado, derrama sobre nós neste momento todas as tuas bênçãos, abre as nossas consciências, permita que tenhamos a serenidade e a paz necessária para que este encontro seja mais uma vez proveitoso. Derrama sobre nós o teu amor e permita que nos próximos dias dessa semana, em todas as nossas relações, possamos nós, de alguma forma, ser portadores, ser veículos desse teu amor. Gratidão, Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sim? Então a gente vai voltar aqui. Pronto. Acho que... Eita, que essa câmera tá ficando molinha, frouxinha. Acho que deu, né? Aí, pronto. Deu. Bem, como eu havia dito no início, essa é a quarta terça-feira do mês, e a gente faz nesse dia, assim como nas segundas terças-feiras de cada mês, aquilo que nós chamamos aqui de tratamento espiritual. Em muitos lugares é conhecido como desobsessão, né? E nós aqui, sob orientação espiritual mesmo, nós não costumamos chamar de obsessores, tá? Nós chamamos, por orientação espiritual, dos nossos amigos perdidos na ignorância, porque, ao final, é isso que, de uma forma geral, todos nós temos as nossas ignorâncias, ou seja, aquilo que é o sentido real da palavra ignorância, que é a falta do conhecimento, né? Ignorar, a raiz é essa. Então, porém, aqueles nossos amigos que são trazidos para cá, eles estão num tipo de ignorância em que há necessidade de esclarecimento. E para que esse esclarecimento seja feito,
ainda que a gente saiba que todo o trabalho é conduzido, é orientado, é intuído aos trabalhadores encarnados pelo plano espiritual, a gente também sabe da importância que existe em que cada trabalhador também se disponha a aumentar o seu conhecimento da doutrina espírita. Então, a gente também precisa ir sanando as nossas ignorâncias, porque é através de vários conhecimentos que a gente tenha que o plano espiritual também pode se utilizar para se manifestar, para cuidar, para interagir com esses espíritos que aqui comparecem para serem ouvidos, para serem acolhidos, para serem cuidados, tá? Então, eu separei um trecho, um parágrafo do Livro dos Médiuns, que fala sobre a importância do estudo, porque o Livro dos Médiuns é um dos livros da codificação feita por Kardec, né? O primeiro, acho que todo mundo sabe, é o Livro dos Espíritos, né? Em que é feita toda a codificação da doutrina espírita através das respostas que os espíritos deram às questões que Kardec levantou, né? A gente sabe que congelou a imagem, mas vocês me ouvem? Voltou. Então, a gente sabe que Kardec, na codificação, não foi simplesmente ter elaborado perguntas, submetido a um médium, 2 médios, não. Ele elaborava as questões, submetia a algum médium, depois ele submetia essas mesmas questões para outros, de outros lugares, com quem havia correspondência, né? Naquele tempo era a correspondência por carta, ele mandava essas questões, as questões voltavam respondidas pelos espíritos, e ele fazia, então, o batimento, de forma que as questões que estão nos livros dos espíritos são questões em que houve a mesma resposta àquelas perguntas que foram feitas. E isso era um método científico de se provar que a mensagem realmente era proveniente dos espíritos, que nos trouxeram todo o ensinamento dessa doutrina que é extremamente racional, que nos traz as explicações, que nos traz muita elucidação sobre tudo na vida, né? A nossa vida de encarnados, inclusive sobre o plano espiritual também. Mas traz uma sensação de que a gente não está aqui por acaso, que há explicações para tudo, ainda que algumas vezes, até e muitas vezes, a gente até não tenha a capacidade, por causa do nosso desenvolvimento, de apreender todas as explicações, mas elas existem, né? E existe uma fundamentação essencial na doutrina dos espíritos, que Kardec disse: tudo aquilo que está sendo trazido, se houver alguma posterior alteração nisso, que seja provado, por exemplo, pela ciência, fiquemos com a ciência. Então, todos esses ensinamentos, isso é uma das coisas mais fantásticas da doutrina espírita, porque ela é uma doutrina, ela é uma filosofia para a nossa vida, e é lógico, a gente entende racionalmente as respostas trazidas, né? E no Livro dos Médiuns fala da importância de a gente estudar. Então, eu vou ler para vocês esse trechinho que fala assim, olha: dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem desejar conhecê-lo seriamente deve, pois, como primeira condição, submeter-se a um estudo sério e persuadir-se de que, mais do que qualquer outra ciência, não se pode aprendê-lo brincando. Ou seja, a gente não pode aprender o Espiritismo de forma brincadeira. É muito séria essa doutrina. O Espiritismo, já o dissemos, se relaciona com todos os problemas da humanidade. Seu campo é imenso e devemos encará-lo, sobretudo, quanto às suas consequências. A crença nos espíritos constitui, sem dúvida, a sua base, mas não basta para fazer um espírita esclarecido. Assim como a crença em Deus,
não basta para fazer um teólogo. Então, vejam, não basta a gente ser simpatizante, a gente acreditar na doutrina dos espíritos. É necessário o estudo, é necessário o aprofundamento, é necessária a aquisição de conhecimentos, né? E a gente vai, nesse sentido, até porque hoje é a quarta terça-feira do mês, a gente sempre traz aqui como tema dessa nossa pequena apresentação de estudos, geralmente o assunto relacionado ao trabalho do dia. E como hoje é o dia do tratamento espiritual, a gente mais uma vez vai falar um pouquinho sobre obsessão, né? Então, a gente vai pensando o seguinte, o que seria a obsessão? No livro A Gênese, existe uma definição e a gente precisa sempre até ficar atento com relação a essas definições, porque a gente também tem a ver, pensar no linguajar adotado, mas dá para a gente entender, veja bem, Kardec vai conceituar a obsessão como a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo, tá? Então, veja, é uma ação de uma forma persistente e esse espírito mau. E aí, devagarinho, conforme a gente vai aprendendo, desenvolvendo o nosso conhecimento, daí a importância do estudo, é que a gente vai entender o que é esse espírito mau. E que a gente aqui no centro, inclusive, a gente chama de perdido na ignorância. Porque é pelo desconhecimento, ele é mau porque ele desconhece quão melhor é o bem. Né? Então, o bem seria essa luz, e que a pessoa estando, a pessoa que eu digo pode ser o espírito encarnado ou desencarnado, tá? Então, ela vai desconhecer, e no caso daquele que é chamado obsessor, nosso amigo perdido na ignorância, ele está mal no sentido de que ele está desconhecendo o bem, né? E por que existe a ação do obsessor sobre o indivíduo? Porque nós todos somos endividados. Novamente, a gente sempre busca ter atenção com os termos, né? E a gente tem sempre essa relação de dívida, de pagamento. Então, está endividado. A gente precisa sempre, novamente eu digo, a gente ficar atento com a utilização dos termos. Na verdade, esse endividado aí é no sentido de que há uma responsabilidade, porque conforme os tempos vão passando, conforme a gente vai vivendo através dos tempos, nas nossas várias encarnações, nós vamos praticando ações, e essas ações têm consequências. Nós agimos, então nós temos que ter responsabilidade sobre aquilo que fazemos, porque tudo aquilo que fazemos terá uma consequência, né? Então, essas pessoas que eventualmente estejam nos obsediando, elas estão se sentindo como nossas credoras. Nós nos endividamos, nós assumimos as responsabilidades sobre ações que fizemos ou deixamos de fazer com essas pessoas, né? Às vezes é uma falta, às vezes é um abandono, enfim. Então, a questão é com relação às ações praticadas, e as pessoas que vêm se manifestando de uma forma a exercer uma ação persistente sobre o indivíduo, é porque ela se sente como credora, ela se julga no direito de cobrar, né? Então, ela é a julgadora, a executora da sentença. Então, julgou, a pessoa foi condenada a fazer um pagamento e o próprio espírito já é aquele que vai executar a sentença que ele mesmo determinou. Né? Então, o que acontece com relação à ação de um amigo perdido na ignorância? Ele quer agir porque ele está se sentindo no direito de ser credor, né? A outra pessoa está devendo. E para quê? Na verdade, a ação é sobre o indivíduo. Muitas vezes é com a finalidade de realmente voltar-se para aquele indivíduo. Porém, pode haver obsessão sobre vários indivíduos com a finalidade de atingir um grupo. Então, a gente sabe
tem um dos livros que a gente já estudou como trabalhadores aqui, a gente faz estudos sistemáticos de vários livros, e ao longo dos anos a gente já fez de alguns livros. Um desses livros chama-se Aconteceu na Casa Espírita. E esse livro, ele conta exatamente o que acontece numa casa espírita quando um grupo de espíritos, que eles são uma falange, que ainda não despertou para o bem, e ele está verificando que aquele agrupamento, aquela instituição espírita, aquele centro espírita, ele está divulgando as grandes vantagens de as pessoas se voltarem para o bem, e há muitos dos espíritos que pertencem àquele grupo, que são guerreiros, que são empregados, que são até escravos desse grupo, que se dispõem a viver na ignorância do bem, eles começam a ser despertados para aquilo que o grupo espírita desenvolve. Muitas das vezes as pessoas que frequentam o centro espírita estão se sentindo melhor, e aí elas são devedoras de muitas daquelas pessoas. Então, há toda uma ação orquestrada no sentido de impedir, de retardar a divulgação do bem e de destruir a casa espírita, né? Ou seja, há uma ação sobre as pessoas, sobre os trabalhadores, sobre os frequentadores, com um objetivo coletivo, né? E quem são esses obsessores? Como eu disse, são aqueles que ignoram a lei do bem, do amor, do aprendizado, da evolução, do não julgamento, né? As obsessões, elas podem ir desde uma obsessão mais simples, aquelas que são mais leves, mais ocasionais, e que eventualmente as pessoas agem e em seguida aquilo passa, seja por ações das pessoas, seja porque as pessoas se propõem a praticar alguma ação, seja porque as pessoas se dispõem a estudar, vibrar diferente, de forma que ela sai daquela sintonia. É uma obsessão um pouco mais simples, tem um tempo menor. Existem algumas obsessões que são chamadas de média gravidade, que são aquelas que são chamadas de fascinação. Essa já dura um pouco mais de tempo, às vezes pode perdurar por alguns anos. E existe o tipo de obsessão que é a mais grave, que é a subjugação. Essa é super alta gravidade, tem efeitos muito severos, muitas vezes acontece até de esse tipo de obsessão não conseguir ser desvinculado, o obsidiado do obsessor, durante a vida, mas aí é uma gravidade muito maior, né? Quando a gente fala sobre o que se pode fazer em relação à obsessão, ou a pessoas que estão sendo obsediadas. Então, é assim, a gente tem, eu pesquisei, tem uns fascículos que são disponibilizados pelo Centro Espírita Allan Kardec, é um centro espírita muito antigo de Campinas. Eles têm no site deles uns fascículos que apresentam estudos sobre mediunidade. Eles apresentam, a gente pode aprender lá que o tratamento da desobsessão pode se realizar pela ação do encarnado, do próprio encarnado, que não vai se deixar abater, que vai buscar se renovar moralmente, vai procurar praticar o bem. Então, várias ações que cada pessoa pode fazer dentro daquela alçada dela como indivíduo. O tratamento pode ser em relação ao desencarnado, que muitas vezes ele vai se sentir desanimado de continuar obsediando aquela pessoa, porque ele não consegue mais ter os efeitos que ele pretendia. Ou pode acontecer de ser oferecido, por exemplo, como acontece numa casa espírita, oferecido ao obsessor os esclarecimentos. Então, ele vai se sentir acolhido, ele vai se sentir esclarecido em relação àquilo que ele acha que o outro fez, ou ele até vai ter a confirmação de que realmente aquela pessoa, em alguma outra vida, praticou aquelas ações ruins, mas ele vai entender que agora há uma outra possibilidade. E se ele está desencarnado, ele pode fazer alguma coisa para si mesmo, para ele próprio se melhorar e
de alguma forma ele ser esclarecido e aceitar alguma ajuda. Aqui no centro a gente já teve e continua tendo todos os tipos de manifestações de desencarnados. Aqueles que estão no estágio um pouquinho mais maleável, que ouvem as palavras daqueles que estão dialogando com eles. Por isso a importância do estudo para todos, não só para cada um de nós, como, claro, em especial para os trabalhadores de uma casa espírita, porque é necessária uma fundamentação para que, ao mesmo tempo que a pessoa possa utilizar aqueles argumentos, a espiritualidade vai se utilizar dele para poder falar, porque embora a espiritualidade, óbvio, saiba tudo, é claro que há a ação do encarnado como médium na forma em que se manifesta. Então, quanto mais desenvolvido em termos de estudo o médium seja, mais facilita para que ele exerça a função que é para ser exercida na casa espírita, numa sessão de desobsessão, por exemplo, que nada mais é do que uma sessão de acolhimento e esclarecimento dos espíritos. Há também aqueles que são muito mais resistentes, que simplesmente ouvem, algumas vezes rebatem, às vezes com argumentos fortes, e algumas vezes simplesmente se recusam a ouvir qualquer tipo de esclarecimento, e está tudo bem. O nosso trabalho é fazer a nossa parte. As coisas vão acontecendo conforme toda a espiritualidade nos guie, tá? Então, a gente tem aqui o tratamento na casa espírita através dessas sessões. Existe o tratamento que é no sentido de energização. O que seria isso? Quando há o tratamento de fluidificação. O que é a fluidificação? É o passe e a água fluidificada. Porque o que é o passe? O passe é a pessoa que está dando o passe, ela vai dar o melhor de si, né? Ele vai oferecer o que ele tem de melhor, aquilo vai ser enriquecido com todos os fluidos do guia espiritual, de forma que eles juntos formem uma vontade amorosa, e isso faz com que há uma possibilidade de mudança de vibração da pessoa que está recebendo o passe. Então, isso é feito na casa espírita, o passe é dado dessa forma, ao mesmo tempo a água está sendo fluidificada e a pessoa vai tomar aquela água. Aqui no nosso centro, a gente também sempre recomenda que as pessoas que vierem presencialmente tragam um recipiente, uma garrafinha de água, porque essa água vai ser fluidificada aqui e a pessoa toma um pouquinho aqui e depois leva para casa, né? Então, é uma forma de a pessoa levar água fluidificada para casa e evita também de usar os copinhos plásticos, né? Mas, de todo modo, como está sendo feito, por exemplo, nossa reunião agora, a água vai ficar do lado. Não tenham dúvida de que na medida em que a gente está voltado para essa união em termos de energia, né? Vocês estão atentos em relação ao que eu estou falando, a gente vai entrando numa outra vibração, a gente faz uma oração, nossos guias, nossos bons amigos espirituais também estão fluidificando essa água que está na nossa casa, tá? Então, a fluidoterapia é um tipo de tratamento. Outro tipo de tratamento seria o estudo das lições do Evangelho, outro tratamento seria o autoconhecimento. Quanto mais a gente busca se conhecer as nossas inclinações, as nossas tendências, e se essas tendências são identificadas como não muito positivas, que a gente busque mudá-las, para poder a gente mudar também a nossa emissão vibratória, né? Outra forma de tratamento é a gente buscar exercer o bem, praticar o bem, né? Seja na forma mais simples de entrar em contato com algum amigo, ter uma conversa agradável, liguei porque eu estava pensando em você, estou com saudade. Olha que ótimo, isso é uma prática do bem. Até outras ações que possam ser, né, chamadas mais extensas, que, por exemplo, a gente se engajar em algum trabalho, a gente contribuir para uma ação que um grupo de pessoas esteja organizando, né? E assim, como forma de explicar
melhor, de uma forma mais consistente, eu trouxe para vocês os ensinamentos que uma espírita, até ela já desencarnou, a Sueli Caldas Schubert, ela escreveu no livro Obsessão, Desobsessão. Ela fala sobre a desobsessão e ela diz o seguinte, que autodesobsessão seria o ato de a pessoa mesma promover a sua desobsessão. Através de quê? Da reforma íntima, tal como esclarece a doutrina espírita. Autodesobsessão seria um sinônimo de autoevangelização, de autorreforma. É o ser humano lutando para dominar as suas más tendências e inclinações. Nos dias atuais, o Espiritismo vem lembrar aos homens a imorredora lição do Mestre: não tornes a pecar. Nisto consiste a participação do obsediado quanto ao próprio tratamento. Então, Jesus disse, ele curou muita gente, ele cuidou de muita gente, mas ele sempre dizia para as pessoas, não tornes a pecar. Então, a gente precisa sair um pouquinho da ideia do pecar, do pecado, de uma conotação muito quadradinha, vamos chamar assim, ou de acordo com determinadas doutrinas, mas no sentido de a gente buscar pecar no sentido de não incorrer em erros repetitivos, em erros que não condizem com o bem viver, com o respeito em relação ao próximo, né? Aí ela continua, ninguém se engane, o obsidiado só se libertará quando ele mesmo se dispuser a promover a sua autodesobsessão. O Espiritismo não poderá fazer por ele o que ele não fizer por si mesmo, muito menos os médiuns ou alguém que lhe queira operar a cura. Entretanto, muitos pensam erroneamente que no centro espírita se verão livres de todos os males. De modo geral, quando recorrem aos centros, trazem o pensamento preconcebido de que todos os seus problemas serão ali resolvidos como por encanto, né? Muita gente vem no centro e talvez uma das frases mais comuns que a gente ouça seria assim, eu quero me ver livre, eu estou me sentindo pesado ou me obsediado, eu quero que isso vá embora. A gente precisa ter muito cuidado, não é uma questão de simplesmente expulsar. É claro que todo o tratamento feito no centro espírita vai trazer resultado, sim, porque existe todo esse trabalho de energização, de limpeza dos miasmas, das vibrações mais densas. Eventualmente, a pessoa recebe esse tratamento, se sente mais leve, tem uma mudança, porém, ela volta para casa, para a vidinha, e continua com os mesmos maus hábitos de se reclamar, enfim, vou até continuar a ler aqui, porque isso aqui vai na sequência. E aqui ele diz assim, as pessoas julgam que pelo fato de buscar auxílio espiritual, passam de imediato toda a responsabilidade de seu tratamento para os espíritos e para os espíritas. Fazem como quem traz um grande e pesado fardo que alijam de seus próprios ombros na tentativa de entregá-lo totalmente aos guias e médiuns. Aos primeiros sinais de que seus problemas não estão sendo resolvidos com a presteza que imaginavam, desiludem-se e vão buscar ajuda em outra parte. A primeira coisa a ser feita, portanto, é esclarecer ao paciente o quanto a sua participação é fundamental para o tratamento, e nisso reside quase toda a possibilidade de êxito. A terapêutica do espiritismo é para ser usada, e não apenas admirada. E tem uma outra espírita que também já se encarnou, autora de alguns livros também. Ela tem uma recomendação muito importante no livro dela que chama-se Recordações da Mediunidade, é a dona Ivone do Amaral Pereira. Ela disse assim, o obsidiado, se não procura renovar-se diariamente num trabalho perseverante de autodomínio ou autoeducação, progredindo em moral e edificação espiritual, jamais deixará de se sentir obsidiado, ainda que seu primitivo obsessor se regenere. Sua renovação moral, portanto, será a principal terapêutica nos casos em que ele possa agir. Porque às vezes acontece, gente, muitas vezes as pessoas vêm
existe sim algum espírito que se sente credor daquela pessoa, atua como obsessor, mas ele é acolhido na casa espírita, é dialogado com ele é esclarecido, ele aceita ser encaminhado. E a pessoa, se ela não faz nada em relação à mudança dela de padrões, é como se aquele espírito nem tivesse se afastado dela, ela continua agindo como se ainda estivesse sendo obsidiada, porque parece que já entrou num padrão de comportamento, sabe? É isso que quis dizer aqui, no sentido de que cada pessoa precisa se autodesobsediar, tá? E, ao final, né, para finalizar, às vezes a gente pensa assim, tá, mas o que eu faço de forma prática? Como é que a gente faz para poder a gente ou se livrar, ou, no mínimo, a gente se cuidar com relação à obsessão? Então, também buscar um trecho do livro Obsessão, o Passe, a Doutrinação, do Herculano Pires, em que ele traz algumas ações, algumas atitudes que podem ajudar no combate da obsessão. Então, ele vai falando em tópicos, vejam bem. Ele diz assim, ao acordar, faça uma prece. Veja, só isso, faça uma prece ao acordar. Já começa a mudar alguma coisa na sintonia. Outro item, compreenda que a obsessão é um estado de sintonia da sua mente com outras mentes desequilibradas. Desequilibradas nesse sentido, tá? Ignorantes do que seja o bem. Corte essa sintonia ligando-se a pensamentos bons e alegres. Repila as ideias más. Compreenda que você nasceu para ser bom. As más ideias e os maus pendores existem para você vencê-los, nunca para se entregar. Mude a sua maneira de encarar o ser. Olhar com um pouco mais de compreensão para as outras pessoas. Nós não sabemos o que as outras pessoas eventualmente tenham passado. E às vezes a gente é a 10ª pessoa que ela atende e todas as outras 9 trataram-na mal, né? E aí, de repente, a gente é a 10ª, ela trata mal a gente, né? Mas, enfim, a gente precisa também ter muito cuidado. Vigie os seus sentimentos, pensamentos e palavras nas relações com os outros. O que damos, recebemos de volta. Outro item, não se considere vítima. Você pode estar sendo algoz sem perceber. Pense nisso constantemente, para melhorar as suas relações com os outros. Viver é permutar. Examine o que você troca com os outros. Aí tem um outro item que ele diz assim, ao sentir-se abatido, não entre na fossa. Essa é uma expressão mais antiga. Alguns jovens podem não saber, mas eu já traduzo. Significa não se abata, não se deprima, não entre numa deprê, tá? Ela diz assim, é difícil sair dela, é difícil sair de uma baixa de energia, né? Lembre-se de que você está vivo, forte, com saúde, e dê graças a Deus por isso. Se tiver males, certamente eles serão passageiros, mas se você os alimentar, eles durarão. É você que sustenta os seus males, cuidado com isso. Frequente a instituição espírita com que se sintoniza. Não fique pulando de uma para outra. Quem não tem constância, nada consegue. Se você ouve vozes, não lhes dê atenção.
Peça aos bons espíritos em pensamento por esses obsessores. Se você sente toques, às vezes é uma questão de manifestação física, gente, pode acontecer. Se você sente algum toque, descarga elétrica, qualquer tipo de sensação física de manifestação, repela esses espíritos brincalhões, porque são zombeteiros. Da mesma maneira, ore mentalmente por eles. Não lhes dê atenção e não se assuste com esses efeitos físicos, se houver. O outro item, leia diariamente, de manhã ou à noite ao deitar-se, um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo e medite sobre o que leu. A gente sempre recomenda aqui, né, as pessoas fazerem o Evangelho no lar. Se houver alguma outra pessoa com quem compartilhar, tudo bem, leia em voz alta, faça uma observação, o outro faz outra observação. Se não tem uma pessoa com quem faça sozinho, mas sabendo, primeiro, nunca se está sozinho, nós temos sempre, no intuito bem, a companhia de bons amigos espirituais. Então, faça a leitura de um trecho do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, de algum outro livro com mensagens edificantes, faça a leitura em voz alta, né? E comente em voz alta também, converse consigo mesmo, é bom a gente conversar com a gente mesmo, tá? E, por fim, ele diz, estude o Espiritismo e não se deixe levar por tolices, dedique-se ao estudo. Então, vejam, eu comecei falando de estudo e terminei porque ele também recomenda o estudo. E é isso que eu gostaria de deixar para hoje, que a gente busque cada vez mais o conhecimento. É ele que vai fazer com que a gente fique cada vez menos ignorante, né? Então, isso é super bom. Então, era o que eu tinha para compartilhar hoje, e agora eu gostaria que a gente fizesse uma oração, todo mundo com a sua água aí do lado, para que a gente invocasse os nossos bons amigos espirituais que nos auxiliem. Alguém se dispõe? Adriano? Não? Quer fazer oração? A Adriana vai fazer hoje, gente, coisa boa. Olha o microfone, eu viro a câmera para você. Boa noite a todos. Ó Senhor, bom Deus, luz e misericórdia, neste dia, esse trabalho, aos amigos perdidos na ignorância, quantas vezes estivemos nesse papel, nesta situação, perdidos na ignorância. E alguém orou, pediu por nós. Muitas vezes, cansaço chega, mas a recompensa emocional e espiritual é ainda maior. Sabemos que todos somos amparados pelos nossos mentores, orientadores, protetores, guias, sempre estão ao nosso lado. Basta nos conectarmos a eles. Pedi e vos darei. É assim que o Mestre Jesus trouxe a nós. Hoje, pedimos proteção, pedimos auxílio aos nossos amigos perdidos na ignorância, auxílio a nós quando nos perdemos na ignorância. Ó Pai, abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja, Mestre Jesus. Que assim seja. Então, pessoal, a gente volta aqui. Quem quiser liberar a imagem para a gente se despedir em conjunto. Oi, Paulinha, que bom te ver. Bom, então, que todos tenham uma semana abençoada. Até terça-feira que vem, se Deus quiser. Olha a importância do estudo. Terça-feira que vem, a primeira terça-feira do mês, como a gente sempre tem, é o dia de estudos, e no caso é o estudo sistemático da doutrina espírita através das questões do Livro dos Espíritos. Então a gente conta com todos vocês para que a gente compartilhe mais uma terça-feira juntos. Muito, muito obrigada a cada um aqui presente, encarnado, desencarnado, todos os nossos bons amigos espirituais. Boa semana para todo mundo. Gente, solta o microfone para a gente falar uma boa noite aí, que já está liberada aí a possibilidade de vocês soltarem o microfone de vocês, tá? Então, liberou? Vamos lá? Cada um. Boa noite. Ah, tá vendo? Beleza. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa pessoal. noite, boa semana. Boa semana, Carol. Até terça. Olha, eu vou virar para lá. Pronto. Pronto, aí. Boa noite. Ó, Tchau.